Uma coisa que eu fico pensando muitas vezes, que é uma expressão que a gente usa, né, dentro da relação, vamos conferir aqui, estamos na mesma página? A gente está na mesma página, porque eu tenho a impressão de que as mulheres e os homens, eles vivem de fato tempos diferentes dentro do relacionamento. Isso acontece? Por que isso acontece? A gente iniciou no mesmo dia a relação e a gente estava junto, por que um caminhou de uma forma, o outro caminha de outra? Eu me perguntaria se teve esse alinhamento de expectativa. Quando você fala de sentimento, é tão interessante a gente pensar que as relações, elas não são pautadas só no afeto. Claro que não. É o afeto e o comportamento. E também não é só dizer para você, não, pode ficar tranquila que eu te escutarei daqui para frente e não farei mais. Se o outro não faz, isso diminui a minha expectativa. Só que quando diminui a expectativa e eu vou investindo, ou vou esperando, ou testando, entraria o ponto que a gente está falando de tempos diferentes. Será que nós sentamos também e alinhamos as expectativas? No momento que precisava? No momento que era cabível? Porque é difícil defender quando nós, né, e eu reconheço que eu já fiz isso muito, de ir lá atrás e pedir, não, mas aquele dia você não fez, mas meu anjo, se você não me falou, como que eu saberia? Então, o desalinhamento, ele parte, na minha percepção, de um desalinhamento das expectativas, de conversar e alinhar, mas às vezes não é claro pra gente o que a gente espera de um relacionamento. Ou a gente idealiza, ou a gente parte do pressuposto que o outro deveria saber. Isso acontece frequentemente. Ou às vezes estão vendo o que está passando na minha cabeça? Essa questão também. Às vezes nem a gente tem uma expectativa e vai passando o tempo e a gente muda essa expectativa. Isso muda, né? Inclusive dentro de um relacionamento, né? Eu perguntaria assim, será que a gente sabe mesmo o que a gente espera de um relacionamento? Exato. Porque o que eu já ouvi é, eu quero ser amada, tá? O que é ser amada pra você? O que é ser amada? Vamos lá. Elas explicam. Conta pra gente. Tem gente na audiência mandando mensagem querendo saber o que é ser amada. Esse é um ponto importante da psicologia, quando a gente fala de afeto, né? Porque o sentimento, ele é individual. E como isso me afeta, o que você faz, a maneira que me afeta, é diferente para cada pessoa. Quando eu compro um presente e te dou um presente, eu quero te agradar. Mas às vezes esse presente não te agrada. Ele não diz sobre você, ele diz mais sobre mim. E quando o presente diz mais sobre mim do que de você, que eu quero presentear, às vezes tem esse desalinhamento. Então, quando a gente fala de amor, né, esse amor romântico, ele é importante para as relações, o afeto, o desejo de estar com o outro, aquela paixão, né, borboletas no estômago, isso é importante? Claro que é importante. Mas quando a gente fala desse amor ou dessa relação que perdura ao longo do tempo, nós não estamos falando só de afeto. Nós estamos falando de uma relação que ela é construída, mas ela é mantida. Então, relacionamentos que esperam, né, que vão se manter com baixa manutenção, gente, nem o carro da gente, né? E essa manutenção é diferente, né, de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, certeza. A gente às vezes, você falou essa questão do presente, né, e a gente já falou aqui das linguagens do amor e tal, um monte de coisa, que às vezes a maneira que eu tô me doando pra pessoa, dando tudo que eu acho que ela gostaria de receber, mas aquilo ali pra ela não significa nada, e aí o que ela queria na verdade era outra coisa, e pra ela não tá sendo satisfatório, né. E eu penso muito nisso também com relação a essa pauta nossa, dessa desistência silenciosa, porque eu acho que é muito isso. Muitas vezes o outro lado, ele sente que está acontecendo alguma coisa errada. Ele fala, vou me esforçar. Mas ele vai se esforçar do jeito que ele sabe, do que ele entende que ele deveria fazer. Ele não conversa com a outra parte, ele não busca saber o que está acontecendo ali. E do outro lado também você fala assim, poxa, ele tá vendo que não tô legal aqui, e aí ele continua fazendo isso que ele sabe. Não, ele não sabe, às vezes, entendeu? Porque o homem é burro. Não, mentira. Não é nada disso. Não, mentira, tô brincando. Mas é isso, assim, a gente não tem obrigação também de saber o que se passa na cabeça da outra pessoa, né? A gente tem que lembrar que são duas pessoas diferentes, em contextos diferentes, com criações diferentes, né? E é isso. E é interessante a gente pensar na questão do presente, que eu já ouvi histórias engraçadas de, olha,
todo aniversário de casamento eu ganhava tal coisa que eu sempre odiei. Você contou pra pessoa que você odiava? Não, surreal. Gente, pelo amor Comunica, né? Economizou saliva. E a saliva. Pessoa, para agradar, dizia, não, que ótimo, gostei muito, adorei. Então, tem uma convenção social também de não dizer não colocar limites e o quanto que isso é desconfortável. Mas às vezes, gente, poupa tanto sofrimento. Mas sabe o que eu percebo também? A dificuldade que as pessoas hoje em dia têm de lidar com conflito, com situações conflituosas. As pessoas têm o receio de comunicar coisas que são desconfortáveis, com receio de gerar confusão e de dar como briga, né? De gerar um conflito que se resulte numa briga. E às vezes nem tudo é sobre uma briga, é um diálogo. Olha, isso me incomoda, não tô confortável, expor o desconforto. Isso é para relações de modo geral, né? Amizade, enfim, mas falando de relacionamento, a sensação é que as pessoas têm receio de expor coisas que são desconfortáveis. As pessoas acham que todas as conversas precisam ser fáceis, né? E as relações, gente, não são fáceis as relações. Relacionamento é difícil. Então, por isso que muitas relações, às vezes, até eu queria aproveitar e fazer um questionamento. Eu já vi muitos estudos, muitos livros falando do processo de amadurecimento da mulher e do homem, que são em níveis distintos, né, em momentos distintos. Existe essa questão, esse momento distinto mesmo, isso é mito, não é? Porque, assim, a sensação que eu tenho é que, de fato, a mulher amadurece mais rápido do que o homem e que isso pode ser, sim, um fator que influencia nas relações, que a mulher ela tem mais facilidade para entender o que incomoda, expor o que incomoda, e o homem, às vezes, tudo ele é mais reativo. Ele, putz, nossa, isso daqui tá, nossa, confusão, nossa, quer briga, nossa, já tá lá, já tá me enchendo o saco, já tá arrumando problema. E não, às vezes é um diálogo, às vezes só tá expondo, olha, isso aqui é o famoso limite, né? Isso daqui me incomoda, isso daqui pra mim não tá legal, e do outro lado o homem tá entendendo como uma briga, uma confusão, nossa, já tá trazendo um problema, e não é um problema, é a mulher já tentando, durante o relacionamento, fazer aquilo ali funcionar, pra até chegar no limite dela, ela falar, nossa, isso aqui não tá funcionando, eu vou ter que de fato terminar. Eu acho que a gente pode pensar nesse ponto realmente de que, primeiro, né, do final pro início, que quando a gente tem tentativas e que elas são frustradas novamente, né, a gente tende a diminuir nossa intenção. A gente pensa assim, o quanto que a mulher, aí pensando nesses fatores mais sociais, né, é mais estimulado na psicologia, a gente tem estudos mais robustos do quanto que isso está mais voltado ao ambiente, às questões socioculturais, do que só do ponto de vista biológico. Porque quando a gente pensa, né, do ponto de vista biológico de amadurecimento, a gente tem diferenças, sim, tanto cerebrais, mas isso não seria uma causalidade desse comportamento. Entendi. Mas, porém, todavia, a gente tende a tentar hoje explicar como que esses comportamentos são diferentes, baseados nos relacionamentos, o quanto que do ponto de vista isso pode atrapalhar ou melhorar as relações, mas mais do que isso, quando a gente pensa nas pesquisas dessas diferenças pontuais, é mais para que a gente consiga tratar quando a gente fala de transtornos ou de outras questões. Então é bem interessante a gente olhar esses estudos, porque vem esse fator homens, mulheres, mas a gente precisa melhorar a maneira como nós vemos essas diferenças.